Hoje estou eu aqui, inicialmente, eu, Gina Muniz, e uma querida amiga que começou uma amizade de Instagram. Depois nós nos conhecemos pessoalmente, quando ela veio ao Rio para tirar o visto para o México. Estou falando de Gabriela Machado, uma, assim, uma dessas mulheres que a gente conhece nas redes sociais e se inspira. Ela é mestra em Direito, professora convidada da pós-graduação da PUC de Minas Gerais e servidora pública também do TJ de Minas Gerais. E ainda autora do livro Do Inquérito ao Processo da Lumen Iuris. Gabi, posso chamar de Gabi? Ou tem que ser doutora Pode, claro. Gabriela? E Não, por favor. bailarina. Essa é a parte mais E importante. bailarina que, olha, o puro poder. Chegou E chegando. exatamente. Obrigada por aceitar falar com a gente. Então, a conexão aqui está Rio, Minas, Recife, olha que coisa maravilhosa. Só mulheres. Esse mês que a gente está querendo, pelo mês das mulheres, trazer questões, né, relativa à questão de gênero. E aí eu quero te ouvir. Você foi para o México agora com um grupo, né, de processualistas que tem feito esse intercâmbio, né, com outros países para tentar, claro, aprimorar o nosso processo. E aí você me disse que o México, eles têm toda uma preocupação com essa questão do gênero. E aí eu quero te ouvir. Não sei se Gina quer falar alguma coisa agora ou vai deixar para o meio da conversa. Eu quero só agradecer demais a presença de Gabi, né, que com certeza vai enriquecer aqui os debates do Na Veia. Estou aqui ansiosa para aprender com ela. Posso falar? Rafa, você vai falar mais alguma coisa? Pode falar, meu amor. Agora é você. Bom, primeiramente, eu preciso agradecer demais por esse encontro aqui, né? Rafa, foi uma grata surpresa que a rede social proporcionou, né? Fiquei conhecendo por conta daquela questão do reconhecimento de pessoas. Falei, nossa, que mulher foda, quero ser amiga dessa mulher. E aí tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente no Rio, né? Que bom que a gente vai criando essas pontes aí entre mulheres que se admiram e que buscam trabalhar na ciência do direito e tentar, por meio da ciência do direito, mudar essa nossa realidade que é tão hostil, né? Então, queria agradecer pelo convite, queria deixar registrado publicamente aqui a admiração que eu tenho pela Defensoria Pública. A gente trabalha no tribunal aqui em segunda instância, costumo brincar que é um observatório assim, do direito que se pratica no estado todo, assim, e sem Defensoria Pública não seria possível, assim, essa atuação sempre tão técnica, sempre tão qualificada e aguerrida mesmo, né, ali o tempo todo, então a gente vê que faz a diferença, né? Então é uma instituição pela qual eu tenho uma admiração assim muito grande e eu falo isso em todas as oportunidades que eu posso, né? Porque a gente que busca trabalhar um direito processual compatibilizado com a Constituição, compatibilizado com o Estado democrático, a gente apanha muito, né? Então, um carinho de vez em quando não faz mal, não. Então, é bom a gente deixar esse registro. Ah, Bom, Rafa, obrigada. queridas. Gina, obrigada, viu, querida, pelo convite também, por estar aqui, trazendo esse diálogo, essa interlocução. Eu estou me sentindo extremamente privilegiada de estar aqui com vocês essa noite. Bom, eu estive nessa viagem ao México, né, que alguns professores de direito processual, de processo penal do Brasil fizeram. A ideia é a primeira vez que eu faço essa viagem presencial. Eu já fiz o curso, a parte teórica anteriormente, do que teve para o Chile, e aí teve pandemia, aquela coisa toda, acabei fazendo online, e não teve a parte presencial do Chile, né? Mas esses professores, assim, a maioria desse grupo, que está vinculado ali ao Observatório da Mentalidade Inquisitória, atualmente presidido pelo professor Leonardo de Paula, aí da UF do Rio de Janeiro, e que tem como presidente de honra o professor Jacinto Coutinho, esse grupo busca fazer essa interlocução para estudar os processos penais da América Latina, preponderantemente após redemocratização, né? Então, após um estado de exceção, né? Após um período de guerras, o que a gente costuma ter é uma reforma, seja a nível constitucional e, enfim, de direito processual. O Brasil ainda não teve, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, esse grupo já foi anteriormente para o Chile e para o Uruguai, trouxeram experiências importantes, trouxeram experiências relevantes, mas o que foi bacana dessa experiência do México agora é que é um país que tem uma situação muito próxima da do Brasil.
tanto em relação à violência, né, essa questão de sociedade, essa situação econômica. Então, é uma realidade mais próxima da nossa, né? Então, o estado que foi escolhido foi o estado de Querétaro, que é um estado próximo ali da cidade do México, e é um estado em que a reforma processual penal, né, essa reforma de forma a implantar um modelo acusatório de processo, de forma a implantar um processo penal que prestigie, que privilegie a oralidade, foi uma reforma considerada bem-sucedida, né? Então, esse foi o motivo, esse é o recorte, né, da nossa ida ao México, da nossa ida ao estado de Querétaro. Chamou a atenção essa questão de gênero, né? A gente está falando aí do mês da mulher. A gente se surpreendeu com o fato de que o processo penal de Querétaro, especificamente, ele trabalha uma perspectiva de gênero. Então, bom, só retornando um pouquinho na contextualização da reforma deles, eles tiveram uma reforma constitucional no ano de 2008, e nessa reforma ficou definido que o processo penal no México deveria ser acusatório e oral. Então, eles tinham legislações diferentes em cada estado, alguns outros estados já vinham caminhando para essa implantação de um modelo acusatório de processo. E a partir do momento em que a Constituição ela adotou essa reforma, né, e aí para todo o país, ela deu um prazo de 8 anos para que os estados se compatibilizassem com aquele modelo acusatório e oral. Por isso que a gente fala de Querétaro, assim, né? Mas no meu país todo, né? Qual que é a diferença? Bom, foi unificada a legislação para trabalhar um processo penal acusatório oral, mas cada estado fez a sua reforma à sua maneira. A maneira de Querétaro, então, foi bastante bem sucedida. E uma coisa que muitas pessoas que atuaram nesse processo de reforma, né, que vem de uma reforma constitucional de 2008, e eles implantaram efetivamente em Querétaro em 2016, né, esse modelo acusatório de processo, ou seja, eles vêm construindo isso paulatinamente. Duas coisas que me chamaram a atenção foi a questão da interinstitucionalidade. Então, não sei se vocês viram, a gente foi marcado direto no perfil do Instagram que chama Cosmos Querétaro. Então, Cosmos é o modelo que eles adotaram lá, de trabalhar de forma interinstitucional, né? Não só judiciário, não só legislativo, mas precisa haver uma integração com a polícia, precisa haver uma integração com o Ministério Público. E dentro dessa perspectiva, dessa reforma mais ampla, a própria Constituição, eu estava até dando uma relida aqui, na parte da Constituição que fala da reforma, a própria Constituição, ela determina que o processo, além de ser acusatório e oral, ele tem que prestigiar a figura da vítima. Então, isso é muito forte nessa reforma processual do México, né? Então, a Constituição fala em vários pontos lá, dessa parte que institui a reforma acusatória, que a vítima tem que ser prestigiada, que a vítima tem que ser ouvida, que a vítima tem que ter uma assistência jurídica desde o primeiro momento até em audiência, se ela quiser, tem uma assessoria jurídica que fica à disposição dela ali, inclusive para fazer esse papel de auxiliar o Ministério Público, né? Esse papel coadjuvante aí com o Ministério Público. E aí chama a atenção que, né, como já desde a base, desde a reforma, desde o nível da Constituição, se estabelece essa necessidade de observância do direito da vítima, da reparação da vítima, da reparação civil da vítima, do acolhimento interdisciplinar da vítima, eles trouxeram também em Querétaro essa questão da perspectiva de gênero. Então, a mulher que ela é vítima ali de uma violência, ela é vítima de um crime, ela vai ter esse acolhimento imediato por parte ali de uma equipe multidisciplinar e ela vai ser acolhida por profissionais mulheres, por policiais mulheres, por uma promotora mulher, por uma juíza mulher, que vão fazer efetivamente esse acolhimento, porque eles buscam a todo custo evitar um processo de revitimização, né, que é o que a gente infelizmente vê muito aqui. Eu até brinquei com os meninos da minha panelinha que a gente estava lá, falei assim, gente, imagina só, pessoal aqui no Brasil que nunca abriu um livro do Ferraioli na vida, fica falando assim, porque eles ficam com esse garantismo hiperbólico monocular, né, bizarro, né? Só olha para o réu, não olha para a vítima. A gente precisa ter um garantismo integral, né, que olhe para a vítima, não sei o quê. Eu fiquei pensando como é que eles iam fazer para trabalhar essa canalice argumentativa no sistema de Querétaro, porque, assim, trabalham um modelo acusatório de processo, trabalham um processo penal que prestigia a oralidade, é um sistema que prestigia esse modelo de audiências,
mas nunca deixando a vítima desacolhida, né? Então, isso é extremamente relevante para a gente evitar essa revitimização que a gente tem aí, tanto na fase da investigação, quanto durante o procedimento mesmo de conhecimento. Achei isso muito legal. Gabi, já vou aqui começar a falar. A gente fez até um episódio aqui, o último, sobre a questão de ter tido ou não no Big Brother uma importunação. E a grande questão, independente, né, da gente perceber se houve não essa situação de importunação, o que chamou atenção e causou espécie a vítima não foi ouvida em nenhum momento. Né? Como que a gente vai prestigiar a figura da vítima num processo em que ela não é ouvida, ainda mais num delito, né, de ordem sexual? E aí, você falou que desde o início essa vítima é atendida, ela tem uma assistência. Essa assistência é só jurídica ou ela, como você falou, Cosmos, ela é multidisciplinar, interinstitucional? Como que é? E agora, depois, já para só seguir também, ela funciona, né? Porque a gente tem a Lei Maria da Penha aqui, que ela, se nós formos olhar também, a Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de órgãos que visam proteger a vítima, mas a prática, eu que trabalhei anos, muitos anos, em juizado de violência doméstica, a gente só vê o braço punitivo funcionando, assistência social, a parte até de concessão de alimentos, os juízes não concedem, porque depois eles ficam vinculados a ter que executar os alimentos. Essa oitiva da vítima desde o início, como assistência jurídica, né? A gente não vê nada disso. O que você conseguiu ver na prática aí? E ela realmente é ouvida, ela é sujeito de direitos nesse processo? Sim, Rafa. Assim, a gente viu muito pouco de prática. A gente só assistiu uma audiência, né, cada um. Mas na audiência que eu participei tinha vítima. E a vítima, ela fez a escolha. É uma assessoria jurídica que fica lá à disposição desse sistema Cosmos, assim. É uma coisa meio que do executivo, assim, mas que está ali à disposição. Ela tem esse acolhimento aí por psicólogo, por uma equipe multidisciplinar. E ela pode optar ou não por ser atendida por essa. Eu não sei se seria técnico falar isso, mas eu fiz algo como se fosse uma assistência da acusação, assim, alguma coisa nesse sentido, que ela pode optar e vai estar disponível para ela. Pelo que nos foi apresentado, o sistema de Querétaro tem funcionado muito bem. Estava até conversando com outras pessoas também, fora, né, do curso. Parece que Querétaro é um lugar seguro, assim, sabe? Eles conseguiram trabalhar junto com a polícia também, por exemplo. A polícia sempre tem câmera, né, no uniforme, então você diminui a quantidade de abuso policial e essa reforma prestigia muito o direito penal como a última ratio. Então, assim, se for possível trabalhar com proposições assim, de autocomposição, isso é privilegiado desde que a vítima não se opõe. Isso está expresso lá. Que Então, interessante. pois é. E aí eu estava lendo. Fundamental, né? Aquilo que Helena Morgado, inclusive, uma vez comentou com a gente, porque o que a gente percebe, Gabi, aqui muito no Brasil, é uma bandeira. Vamos trazer a vítima para o processo penal, vamos buscar a dignidade da vítima no processo penal, desde que a vítima esteja com afã de punir o réu. A partir do momento em que a vítima demonstra que não tem esse interesse, a palavra dela deve perder valor, porque é ação penal pública incondicionada, e aí entre os outros fatores. Exatamente. E aí o coordenador do modelo de justiça lá de Querétaro, ele falou o seguinte, né, que às vezes, bem, na verdade, é um modelo que eles trabalham, é um modelo que escuta as pessoas. Então, assim, muitas vezes eles perguntavam se tem interesse nessa persecução penal necessariamente, porque evidentemente, né, só pode querer essa punição, ou te interessa mais a reparação do seu dano, e não necessariamente uma violência de gênero, das vítimas de forma geral. E percebeu que muitas vezes, assim, a reparação do dano, uma autocomposição resolveria sem precisar de um processo penal. Então, eles fizeram tudo o que podia para deixar que cada parte fizesse a sua função, para usar uma expressão do Jacinto, né? Constitucionalmente demarcado, o Ministério Público vai fazer o papel de acusação, a Defensoria vai defender, o Judiciário vai julgar,
ponto, né, sem precisar de fazer outras coisas extras, mas aí com todo esse arcabouço aí que garante, né, que cada parte possa fazer bem o seu papel, que a vítima seja observada, a Constituição fala também nos adolescentes, né, que sejam observados como sujeitos de direitos também e sempre ouvidos. Então, o que a gente ouviu bastante lá, nesse período que a gente fez de treinamento, é que a ideia é que as pessoas sejam ouvidas, né? Tanto que quando você tem uma abordagem policial na rua, o policial vai lá de moto, com tablet, já registra tudo. A vítima de um crime patrimonial, por exemplo, já recebe um SMS, olha, o registro foi feito aqui, nós vamos dar prosseguimento, vamos te informar. Então, é um sistema que busca envolver todo mundo que participa ali, né? E evita processos desnecessários. O sistema de justiça criminal precisa atuar no que ele efetivamente precisa mesmo, né? Enfim, o que é periférico, o que pode ser resolvido por outras vias, o sistema penal não é chamado a atuar nesses casos. Bem, não daquela forma que a gente trabalha aqui, né? De imposição de pena a todo custo. E acaba que a gente permite, né, Gabi, uma maior eficiência, né? Quando realmente a gente transforma, né, o processo penal, o direito penal, como essa última ratio, né, esse último limite, né, do Estado, a gente traz mais eficiência e quando a gente prestigia a autocomposição, a gente permite uma pacificação. Quando a gente vai olhar os dados do país, o Brasil é um dos países que mais litigam, né, em todas as áreas, né? Vai direito consumo, você vai em todas as áreas, litiga-se muito. Existe um lado que eu acho que nós temos uma defensoria muito estruturada em muitos estados, então a gente permite também o acesso à justiça, o que a gente também não pode negar que, por exemplo, há países que a pessoa não consegue ter acesso à justiça, né? Você tem um modelo de juizado que é gratuito, que você não precisa ter advogado. Então, acho que nós temos coisas muito boas, mas eu acho que o nosso modelo acabou que a gente virou ultra litigante e tem pouca conversa, né? Quando a gente vê, e aí eu queria saber, você falou que ouve-se muito a vítima. A gente tem os modelos, né, em que são prestigiadas, né, pela parte da Lei 9.099, a autocomposição das partes, mas se você for ver, é uma audiência que não tem, assim, juiz, promotor, ninguém participa, ninguém dá a menor atenção, aí coloca uma pessoa, olha, são super voluntariosos, têm boa vontade, mas bota um aluno de segundo período de faculdade que não sabe o que está fazendo ali. E então, eu queria saber se essas audiências, né, essas autocomposições, elas também têm a presença de pessoas treinadas para isso, né? Porque eu acho que muitas das questões nós deixamos de resolver porque não se investe num treinamento e também tudo virou, né? Todo mundo vai a toda hora, faz um boletim de ocorrência, e sem nenhum tipo de fundamento mínimo, só porque se faz um boletim de ocorrência, já é distribuído aquele RO para um juizado especial criminal, estou falando de crimes de pequeno potencial, e aquilo já vira um processo, sem se avaliar. Então, a gente litiga muito e depois também nas questões que são verdadeiramente necessárias, você tem que ter 10.000 conciliadores e ninguém é ouvido, não tem ninguém para ouvir, e os problemas vão se eternizando. Você percebeu se essas audiências de conciliação, de composição, quem preside, se é gente treinada? Rafa, isso é muito legal, porque eles batem muito nessa tecla do treinamento também. Só pode operar no sistema Cosmos quem é habilitado. Eles têm um curso, um treinamento, que tem uma carga horária altíssima, se não me engano, são 120 horas de treinamento. A própria Defensoria Pública fornece esse curso para advogados, por exemplo, quem é habilitado já é certificado, né? A Constituição garante uma equiparação da Defensoria com o Ministério Público, achei isso legal demais, equiparação salarial, de estrutura, coisa que a gente ainda não consegue ter em muitos lugares aqui no Brasil. Então, me chama a atenção, né, que todo mundo nesse sistema é equipado, né, é preparado para trabalhar o sistema. E aí, vou fazer um paralelo com o juizado que você falou e vou voltar. Meu orientador de mestrado, que é a maior genialidade que eu já conheci, professor Rosemiro Pereira Leal, aqui da PUC Minas, quando ele fala dessas técnicas
de Resolução de Conflitos, ele fala o seguinte: se a transação, ela só pode acontecer se aquelas partes envolvidas na transação estiverem em condições iguais de transacionar. Porque se você tiver uma pessoa numa situação é muito diferente da outra, isso não vai ser transação, isso vai ser uma submissão. Né? Então, você pega a pessoa e fala assim, a pessoa está morrendo de fome, ela tem um crédito para receber lá de 100 mil, você fala assim, olha, eu te pago 20 mil aqui agora. Isso é uma transação? Ela estava em condições de debater esses termos? Né? Então, se você não tiver essa condição de igualdade, você não tem uma transação, você tem uma submissão. Né? Que também é uma forma de, enfim, Sim. de acabar ali com aquele conflito, de acabar ali com aquela demanda. Gabi, pegando no gancho aí do que você disse, eu costumo dizer que aqui no Brasil, muitas vezes os acordos de uma persecução penal são verdadeiros acordos de adesão. O Ministério Público propõe e a parte acaba por aceitar por temer uma condenação. Eu sinto muito isso. Isso vale para a suspensão condicional do processo, vale para a transação penal, vale para todos os institutos despenalizadores. Muitas vezes, o réu, ele aceita aquele instituto, não porque ele verdadeiramente queira essa opção alternativa, mas porque ele teme uma condenação, muitas vezes uma condenação temerária, mas no Brasil nós sabemos que o indúbio pro réu, ele tem mais funcionamento teórico do que prático. E, inclusive, na própria audiência, a pessoa leiga, o que ela escuta é isso, você tem a opção de aceitar ou não, mas se não aceitar, o processo vai seguir, se for condenado vai ser reincidente, e muitas vezes acontece exatamente isso. O acordo é assinado, mas lá no fundo, com uma disparidade muito grande, a gente pode dizer que o acusado ele não tem poder de barganha para apresentar propostas, contrapropostas ao Ministério Público. Acaba sendo um acordo de adesão. Perfeito, Gina. É exatamente isso. E aí, Rafa mencionou a questão da falta de estrutura, né? Bom, a gente não fala, as nossas reformas parciais, eu até escrevi esse fim de semana, está escrevendo um artigo falando, criticando justamente essas reformas parciais. Elas não são feitas para buscar solver, né, aquele problema, elas são feitas para tentar ir enxugando gelo ali. E elas nunca vão dar certo, né? Porque a gente tem um ordenamento extremamente lacunoso, né? Extremamente problemático e que trabalha uma historiedade muito forte. Essa questão da estrutura de juizado, né? Que ele tem um estagiário fazendo responsável pela audiência. No México, assim como no Chile, em alguns outros lugares, a função do judiciário ela vai ser de fazer o que ele tem que fazer, que é julgar. Então, ele não vai ter função administrativa. Ele vai precisar determinar, comprar papel higiênico. Né? Ele vai precisar determinar alguma questão envolvida com folha de pagamento. Né? No México, eu achei sensacional que a presidenta do tribunal, é bom salientar, que é uma mulher incrível, fantástica, todo mundo ficou assim. Ela acabou de falar na palestra, a gente ficou parado olhando para a cara dela, assim, nossa, tem uma coisa, fala mais, é maravilhosa. E ela falando assim que os juízes, por exemplo, não montam suas pautas de audiência. Então, ele chega lá para trabalhar, tipo eu, né, a Relis assessora aqui, chega lá no horário de trabalhar, tem as audiências que não é ele que monta a pauta, então ele chega lá e está lá e senta na audiência no lugar dele, que não é do ladinho do Ministério Público, né, que fique claro, faz as audiências que tem que fazer. E as pautas são montadas com espaços entre elas para que, caso tenha alguma questão urgente, alguma questão que precisa deliberar, né, não precisa esmagar a pauta daí para frente. E aí, tudo é trabalhado numa forma de, tá dando certo? A gente continua. A gente marcou uma audiência com um período tal e aí tinha mais testemunhas do que nós esperávamos. A audiência demorou mais. Vamos ver o que é problema da pauta mesmo, ou do juiz que ficou enrolando, ou do promotor. E aí, sempre essa questão da fiscalização lá é muito forte, assim. Sempre vão verificando o que está dando certo e o que está dando errado, né, para que o sistema possa sempre melhorar. Então, eles têm uma pouca concessão de habeas corpus, por exemplo. Por quê? Porque tudo que podia ser acordo já foi feito, tudo que podia ser... Enfim, tudo que podia não prender a pessoa já prende, só prende um caso muito excepcional. Então, dificilmente o tribunal vai reverter aquela prisão. Mas no caso de uma reversão de uma prisão, por exemplo, os juízes se reúnem e falam, olha, por quê? O que aconteceu? Né? Foi com a gente o problema? Nós mantivemos uma prisão ilegal? Nós mantivemos uma prisão
que não era adequada, né? Então, é um sistema que ele é feito para se controlar, né? Para ir aparando as arestas ao longo do caminho, por isso que a reforma tem dado tão certo, segundo o que eles nos apresentaram lá. Então, assim, eu achei encantador, assim, ao mesmo tempo que eu penso que né, poxa, isso é uma estrutura financeira parecida com a nossa, uma estrutura social parecida com a nossa, por que a gente não pode dar conta É também? possível, então, no Brasil? Pois é, mas aí essa questão da interinstitucionalidade é que pega, sabe? Então, eles bateram muito na questão da tecnologia, por exemplo. O sistema é único, né? É que só aqui no tribunal eu trabalho com TEMES, agora a gente está começando com PJE, depois a gente não tem acesso ao sistema da polícia, por exemplo, não tem acesso ao sistema do Rio, não tem acesso ao sistema do Acre, né? Então, isso é contraproducente, né? Isso joga contra. Ô, Então, Gabi, eu também queria aproveitar para fazer uma pergunta. Quando teve a viagem não, o estudo, né, do modelo chileno, se percebeu que a partir do momento em que foi implementado o sistema acusatório, foi dado um prazo para que o juiz dissesse, sim, eu tenho condições de me adequar ao sistema acusatório e assim continuarei no Poder Judiciário, ou paciência, eu não vou me adaptar a esse sistema e eu preciso sair. No México, houve alguma coisa também nesse sentido? À medida em que o sistema acusatório foi ratificado, também houve essa exigência de adequação do Poder Judiciário, dos integrantes do Poder Judiciário, a esse modelo de processo penal? isso é interessante, isso foi perguntado lá. E no Chile, ou as pessoas saíram, né, elas que não quiseram se qualificar, ou elas mudaram de área, né? Mas aí, esqueci o nome dela aqui agora, a presidente do tribunal de lá, ela falou que isso não, eu não posso falar pelo México, né? Porque cada estado fez a sua implementação do sistema acusatório oral da sua maneira. Então, em Querétaro, eles falaram que não teve isso, todo mundo fez o treinamento e se engajou junto ali e participou junto. Então, em Querétaro, pelo menos, não houve essa eu não quero trabalhar nesse formato. Ela nem soube responder essa pergunta. Então, ela falou assim, olha, a gente não teve isso aqui. Então, assim, lá especificamente, todos foram juntos e se qualificaram e buscaram mesmo a implementação desse modelo acusatório e oral. Agora, tem um problema também, né? Assim, só para não falar que eu estou falando só da parte boa, na reforma da Constituição, eles previram prisão preventiva de ofício para um rol de crimes. Está no artigo 19, se não me engano, da Constituição. Na Constituição. Então, é, ficou meio sem resposta isso, né? Assim, porque, olha, você tem essa situação aqui, geralmente, e aí se você pegar, são os crimes que são mais graves e tal. Então, fica um super furo, né? Se a gente trabalha lá com por exemplo, eles criticam muito o princípio da indisponibilidade, né? O Ministério Público tem que poder dispor, conforme o caso, conforme o interesse da própria vítima. Né? A gente vê uns negócios muito absurdos aqui no Brasil. Às vezes é um furto besta, o negócio já foi restituído para a vítima, né? Não tem nenhum motivo para aquela persecução continuar e a gente está lá, né? Enfim. E Mas mesmo a vítima falando que não tem interesse. mesmo a vítima Absolutamente indiferente, né? Um crime é indiferente. patrimonial totalmente disponível o direito, e aqui no Brasil a vítima pode chegar, eu não quero. Vai ter que conseguir. Exatamente, né? É um negócio surreal, assim. Então, isso acontece com frequência, inclusive. Né? Lá em Mas, Portugal, por exemplo, eles condicionaram a representação os crimes de furto realizados contra estabelecimento comercial. Imagine, aí uma rede, sei lá, Carrefour, Big Bom Preço, qualquer uma que seja, a pessoa vai lá e furta R$ 100 em alimentos, em equipamentos, o que quer que seja, e aí o Ministério Público dá início a essa ação, a uma resistência do reconhecimento ao princípio da insignificância, pior ainda, se o réu for reincidente. Lá em Portugal praticamente não tem mais. Por quê? Porque essa grande empresa não tem interesse em contratar um advogado, até o custo vai ser mais alto. Você pagar um advogado é mais caro do que o prejuízo que foi suportado por aquela empresa, na maioria das vezes. E aqui no Brasil a gente fica assistindo casos como esse chegando nos nossos tribunais superiores, que estão superlotados de questões realmente relevantes para julgar, e aí essas questões de só menos importância atrapalhando o bom andamento daquelas causas que mereciam realmente uma atenção integral. Mas, Gabi, agora eu fiquei curiosa, só para acabar, que, pô, tadinha, a gente está fazendo acabar essa coisa, porque
quanto mais a gente vai evoluindo, né? A gente viu, por exemplo, no pacote anticrime, perdeu-se uma oportunidade grandiosa de condicionar a representação os crimes de furto, também de apropriação indébita, né? E a gente coloca no estelionato, que eu acho que todo mundo, assim que trabalha, sabe que é um crime muito mais grave do que um furto. Lá, esse espectro de crimes é bem mais amplo mesmo. Você conseguiu identificar quais seriam os delitos assim que têm equiparação aos nossos, que eles, né, que eles passa a viger esse princípio da disponibilidade? Lá, na verdade, é dividido em grupos, né? Tem os grupos lá, por exemplo, sei lá, se é um crime praticado, crime patrimonial que não foi identificado o autor, vai para o arquivo temporário. Tem o grupo dos patrimoniais que eles vão buscar essa recomposição, né? Então, o que fica mesmo para persecução penal mesmo são só os crimes mais graves. Agora, eu não estou lembrando aqui se tem algum crime que é proibido o Ministério Público abrir mão do processo penal, mas eu sei que, assim, filtrando mesmo, fica pouquíssima coisa para que vá para o juízo, né, que não é para o juízo de conhecimento, digamos assim, para apuração e eventual sentença ao final do procedimento. Fica muito pouca coisa mesmo. Pô, que E aí, com interessante. isso, os crimes, por exemplo, de homicídio, eu estava revendo aqui umas notas minhas, em Querétaro eles apuram cerca de 70%, e no restante do México cerca de 20%. Então, eles falam, olha, a gente consegue focar no que realmente importa e atuar rapidamente. A gente estava numa parte que diz respeito assim ao policiamento das ruas e tal, era uma sala muito grande com televisões enormes assim. E aí na hora tinha acabado de acontecer um furto, as ruas todas com câmeras, policiais com câmeras de tempo real assim, eles comunicando entre eles, e rapidinho já chegou a polícia lá. E é um negócio assim, caramba, eu tô numa série, né? Norte-americana, que isso? Minority Report. É um negócio bem isso, assim. Bem bacana mesmo, a gente ficou impressionado, assim, com... Né, claro, problemas todos os sistemas têm, né? Então, inclusive porque é recente, né? Aí você pensa assim, né? A Constituição deu a eles 8 anos para implementarem num país grande como o México. E aí a nossa lei anticrime, esse negócio meio atrapalhado, né? Com umas reformas meio esquisitas, umas partes muito boas, outras partes muito ruins, traz uma vacácio legis ridícula dessa, né? Então, até isso a gente precisa pensar, a forma como nós produzimos reforma no Brasil. Não se escuta as instituições, não se escuta a defensoria pública, poxa, que mais está aí, né, no front, nessas questões mais importantes aí, academia, né, para que aí tenha uma reforma que efetivamente vá fazer sentido e que vá levar uma atuação em consonância com o que prevê a Constituição. Né? E aí faz uma reforma estrutural grande, aí com uma vacácio legis pequenininha, do CPC foi de 1 ano, né? A nossa ela é maior, assim, nessa perspectiva de implementação do juízo de garantias, que é para ontem. O Brasil é um dos pouquíssimos países da América Latina que não tem. A gente precisa levar mais a sério, né, essa reforma, a gente precisa levar mais a sério a nossa ciência penal, né? Eu não sei em qual medida também que o negócio não é feito para não ser levado a sério, né? Como se você lê o Vigiar e Punir, você vê, né, que tem a parte que quando dá errado é porque está dando certo. Né? A gente espera que não seja dessa forma, né? Que a gente consiga efetivamente trabalhar na construção de um processo acusatório, que é o único modelo que efetivamente se compatibiliza com um Estado democrático. Né? Perfeito, Gabi, muito bom. Então, só para assim, fechar essa ideia, essa igualdade que eu fiquei na dúvida entre MP e Defensoria, ela é constitucionalizada também? Sim, sim. Ela fala que a estrutura da defensoria vai ser igual à do Ministério Público. E aí a gente consegue ter essa paridade de armas, né, Gabi? A gente consegue ter um processo oral com paridade de armas. Nossa, é um sonho, né? Eu achei legal, que agora eu já nem sei mais onde que eu li isso. Não sei se foi em texto de alguém da reforma ou se foi na Constituição, mas aí fala assim: se a parte, acho que é na Constituição, não buscar constituir ela própria, o advogado dela, se ela falar que não quer ou que não pode, não, tem essa possibilidade de falar que não quer, pelo menos pelo texto que estava lá, será designado um defensor público. Não foi aquela coisa assim, sob pena de ser designado um defensor A público. Né? punição é ser assistido pela Defensoria Pública. Pois é, eu fico pensando, nossa, se eu fosse acusado no processo penal e eu não tivesse condição de pagar o melhor advogado do Brasil, eu ia querer ir para a Defensoria Pública, eu tenho a menor dúvida disso. Então, sob pena de ir para a Defensoria Pública, eu estaria
feliz. Obrigada pela parte que nos toca, né, É, Rafa? Gabi tem o coração verde, a gente já trocou muita ideia, né, Gabi? E sei que lá no TJ de Minas ela faz a diferença ali por um processo, né? Que eu acho que é isso, né? Todos nós, cada um na sua função, nas suas atribuições, colocando, né, uma sementinha aí, porque a gente ainda tem muito que mudar a mentalidade, né? O que nós já debatemos tanto aqui Gabi, que, por exemplo, a questão, muitas das coisas que vieram do modelo, né, para ser um modelo acusatório mesmo de processo brasileiro, o próprio MP entrou com ação direta de inconstitucionalidade. No nosso país, o próprio titular da ação penal não quer ter poder, ele quer sempre, não, vou arquivar, não, tem que ter lá, tem que ser homologado pelo juiz. São umas coisas assim que você não consegue entender Não como dá. que a gente construiu essa mentalidade inquisitória e que o próprio MP, que seria o dono da ação penal, não quer ser o dono da ação penal. Engraçado você falar isso, Rafa, porque o meu atual chefe, desembargador com quem eu trabalho hoje, ele já foi promotor antes, né? E antes ele fazer concurso para juiz, ele fez concurso de promotor. E aí ele fala assim, poxa, a gente lutou tanto para ter a nossa autonomia como instituição e agora a gente quer ficar a reboque do judiciário. Mas eu tenho uma hipótese para isso, assim. A primeira vez que o Ministério Público se viu como uma instituição autônoma, né, com essa possibilidade, foi com a Constituição de 88. Né? Ele sempre se viu vinculado a outra instituição, normalmente ao judiciário. Então, existe ali uma simbiose, que eu chamo na minha pesquisa lá de mestrado, como um viés de conformidade intragrupo. Claro que eu não estou falando de nada que seja espúrio, tá? Que isso fique bem claro aqui. Mas, assim, existe uma identificação, digamos assim, né, entre Ministério Público e entre Judiciário, que vem muito da história do processo penal brasileiro. Né? Então, o professor José de Assis Santiago, aqui da PUC Minas, ele faz essa construção na tese dele de doutorado, mostrando que o Ministério Público sempre esteve em todas as 8 constituições, ou 7, agora tem dúvida, mas já são 8 constituições do Brasil, sempre esteve vinculado à estrutura de um outro poder. Né? Então, acho que ele não conseguiu se enxergar com essa autonomia para efetivamente titularizar o procedimento penal, né? E aí a gente precisa disso. Agora, sobre o fato de ter o coração verde, eu fico feliz com isso, porque eu não nego, né, que a minha admiração pela defensoria, mas o que me incomoda, Rafa, é as pessoas vincularem à defesa, necessariamente, uma atuação garantista no sentido de que, se você tem um procedimento previsto em lei, esse procedimento precisa ser seguido. Né? Então, se a gente adotando ali, né, a teoria de procedimento de fato salari, que você trabalha com uma sequência de atos, logicamente concatenados entre si, previstos em lei, conforme o modelo legal, né, previsto em lei, até a construção do provimento. O que significa isso? Você tem o procedimento previsto em lei. Isso permite controle. Né? Então, Exatamente. quando o Geraldo Prado fala lá da cadeia de custódia, e ele fala do princípio da desconfiança, que é saudável numa democracia, não é desconfiança sobre a índole do juiz ou a índole do promotor, até porque, se a gente tivesse desconfiança sobre a índole desses agentes aí, a gente teria uma possibilidade de suspeição e impedimento. Né? Mas, assim, desconfiança saudável no sentido de que nós podemos todos errar. Então, a fiscalidade, ela é saudável em uma democracia. Ter um procedimento legal, né, uma forma de agir prevista em lei, que deve ser seguida por todos, deve ser uma coisa buscada por todos que atuam no processo penal, não só da defensoria, não só dos advogados, né, mas também do judiciário, também do Ministério Público, porque qual é a legitimidade de uma condenação conseguida à custa de direitos e garantias do indivíduo? Mas você vai saber, como é que você vai saber se aquela condenação, de fato, corresponde àquilo que aconteceu, aquele fato imputado ao indivíduo ou não, né? A única garantia que a gente tem, a única tranquilidade que a gente pode ter é falar assim, olha, pode até ser que não tenha sido, mas assim, a minha parte de seguir o procedimento que estava previsto em lei de forma alinhada com a Constituição eu fiz, né? Então, me parece que é por aí. Porque assim, né, Gabi, aqui no Exato. Brasil se vende um entendimento totalmente equivocado, ao meu ver, de que garantismo é sinônimo de impunidade. Não. Na verdade, quando a gente fala justamente isso a qualquer profissional que seja, do Poder Judiciário, do Ministério Público, fulano é garantista. Isso não deveria ser nenhum adjetivo, é obrigação de todos, porque o garantismo nada mais é do que agir de acordo com a lei
e com a Constituição Federal. Inclusive, eu costumo dizer que se o juiz não é garantista, ele sim é que vai abrir brecha à impunidade, porque vejam, eu e a AFA, nós somos aqui defensoras públicas. Se existe um processo que foi feito totalmente dentro das normas constitucionais e legais, a gente vai recorrer com base em quê? A gente vai ficar de mãos atadas. Agora, se a gente tem um processo que atropelou os direitos e garantias fundamentais, a gente vai ter possibilidade de recorrer, de postergar aquela decisão. Então, eu ia dizer exatamente isso, que eu gostei muito dessa experiência que você trouxe hoje do México, é mostrar que agir desde uma perspectiva acusatória, ou seja, agir de uma forma garantista, só traz benefícios para todos os lados. A vítima sai satisfeita, porque ela entende que realmente aquela sua lesão foi respeitada, a sua palavra foi ouvida, a sua dignidade foi restabelecida, ela não se sente alheia a esse conflito penal. O acusado ele não vai ficar impune, mas, ao mesmo tempo, vai existir uma punibilidade adequada, de acordo com a gravidade de cada situação. Há uma celeridade de respostas judiciais e há tempo para que se resolva com verdadeira atenção os assuntos mais importantes. E como somente a esses assuntos mais importantes realmente vai se chegar na última instância, vai existir, inclusive, uma celeridade. Aquele assunto vai ser resolvido em uma fração de tempo menor e, ao mesmo tempo, com a maior qualidade, porque ao invés de estar se olhando para 100 mil processos, vai estar se olhando para uma dúzia de processos. Com certeza, não vai existir essa massa, esse processo penal em massa, que muitas vezes faça com que a gente tenha decisões Ctrl+C, Ctrl+V, até mesmo por falta de tempo. Então, todos ganham quando há um processo penal garantista. Sem dúvida, sem dúvida. Então, todos ganham, né? Aquela questão não pode ser colocada em xeque, a não ser do ponto de vista da valoração, né? Então, o procedimento foi atuado conforme devido processo legal. E se tem uma condenação que você não concorda, ou se tem uma absolvição que você não concorda, da perspectiva do Ministério Público, pode-se discutir a valoração probatória, né? Que a gente pode divergir. Entre nós, a gente pode divergir. Né? Mas a gente não pode falar que aquele procedimento não teve fair play, né, para falar na linguagem do nosso querido Alexandre Moraes da Rosa, né, para falar que a gente não pode falar que não respeitou essas regras do jogo, né, que são importantíssimas para a gente numa democracia. A democracia pressupõe fiscalidade, e isso não é ofensivo. Né? Você fala isso com algumas pessoas, as pessoas se sentem ofendidas. Assim. Depois que eu comecei a estudar psicanálise, depois que eu comecei a estudar filosofia da mente, eu percebo que quase tudo que a gente faz vem lá de um ponto que a gente não acessa, a gente não tem controle sobre ele, né? Então a gente erra, né? Inclusive querendo acertar, a gente erra. Então eu acho que aceitar que a fiscalidade é uma parte muito saudável da democracia é maturidade democrática, né? E isso vai nos fazer permitir um processo penal efetivamente fiscalizatório. Eu vejo às vezes a pessoa reclamando que tem embargo de declaração, e aí vai olhar com uma vontade, eu vou olhar embargo de declaração com a maior vontade do mundo, porque assim, vai que você errou, sabe? E aí você vai fazer a pessoa ir para o STJ, para uma coisa que às vezes é besta, né? Então, assim, vai que você errou, conserta ali, mata aquilo ali, sabe? O processo não tem que ter vaidade. Então, eu falo isso muito com os meus alunos, principalmente do começo do curso, que fala, professora, mas tem que ser punido, e tem que ser preso, e se você deixar, chega no esquartejado rapidinho, né? Nessa gradação aí de ódio. O processo penal não tem que ter vaidade, nem tem que ter dono. Eu não recordo se é Juarez, algum autor bem importante, que usa o termo donismo processual, justamente para se referir a essas situações em que os juízes eles se acham dono do processo, independente do que fala a lei, do que fala a Constituição. Olha, aqui na minha vara, o entendimento é esse. Mas não existe um processo penal da vara X ou da vara Y. Existe um processo penal que deve obediência à Constituição e às leis. E assim deve ser aplicado em todo o Brasil. Eu acho que as pessoas têm que entender que quando a gente atua nessas instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, seja sendo um servidor, seja sendo juiz, seja sendo um assessor, qualquer coisa que seja, a gente tem que entender que o CPF
fulano de tal é uma coisa, né? Mas ali a gente é o Estado. O Estado não sente nada, o Estado não sente ódio, o Estado não sente vingança, né? Porque senão não precisa ter Ministério Público e Judiciário, pode ter uma coisa só, né? E na verdade o que a gente busca ali é um procedimento que saiba ter esse distanciamento, né? Para que possa ter uma imparcialidade e, enfim, né? A gente não tenha decisões punitivistas enfim, solipsistas, como acontece muitas vezes, né? É isso, Gabi. Nossa, perfeita e maravilhosa. Quer acrescentar? Olha, adorei eu te ouvir. Você, assim, trouxe muita informação. Obrigada pela sua generosidade. Quer acrescentar mais alguma coisa para a gente? Que a gente também não quer mais ocupar muito seu tempo. Aqui a gente fala que é tiro rápido, já extrapolamos totalmente o tempo, mas é muito bom te ouvir. Quer acrescentar mais alguma coisa que você viu lá, que você quer nos falar? Na verdade, não, quero só agradecer mesmo por poder trocar essa ideia aqui com vocês, me senti muito honrada. E aí, estou à disposição também. Espero que vocês também, quando puderem, venham a Minas para a gente trocar uma ideia e fazer um intercâmbio, que isso é importante demais. E comer um pão de O queijo. agradecimento é todo nosso, né, Rafa? Ah, É, obrigada. Adorei te ouvir, Gabi. Nossa, foi a gente tinha maravilhoso. conversado tanto. Hã? O pão de queijo doce de leite eu garanto, vocês podem vir. Então, não chame duas vezes. Muito obrigada. E, ó, que esse episódio de hoje inspirem a tantas outras mulheres aí, né? E inspire também, né, os operadores do direito, que o México, ó, temos tantas similitudes, né? Não tem porquê a gente não evoluir para a gente chegar nesse processo mais democrático. Adorei isso, né? Maturidade democrática, tá faltando. Tá faltando. A gente vai construindo aos pouquinhos, né? Um dia de cada vez. Exatamente. Obrigada. Até a Na próxima. Obrigada a você. Na veia! veia!